nome, glória a Deus. Aproveitando que a igreja está de pé, abram suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, versículo 1, é o texto que leremos neste dia. Este é o nosso quarto culto de hoje, nosso terceiro culto de hoje. Tem mais um ainda às 20 horas. E a palavra de Deus tem sido dada a nós, tem sido revelada a nós. Juízes 6, 1. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. De novo, De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Amém. Irmãos, quando a gente pode sentar no seu lugar. Quando a gente lê este texto, a gente cria uma imagem, às vezes, de que Deus, por alguma razão, resolveu castigar aquele povo. E muitos de nós, eu pelo menos, cresci em uma cultura de que minha mãe só me falava que Deus castigava. E Deus castigava um monte de coisa. Faz isso que Deus castiga. Faz isso que Deus castiga. E muitas vezes, por causa dessa criação, dessa cultura, que era a cultura da minha família, a gente não conseguia entender este amor de Deus que nós terminamos de cantar. Só que o fato que está aqui em voga neste texto, o texto vai nos dizer que aquele povo se desviou, se afastou da vontade de Deus. E automaticamente, quando eles se afastam da vontade de Deus, quando eles abandonam aquilo que o Senhor quer, automaticamente eles ficaram vulneráveis como qualquer um de nós. O que nos liga ao Senhor não é o nome da nossa religião, o que nos liga ao Senhor não é a placa da nossa igreja, o que nos liga ao Senhor e nos faz estar guardados por Ele é o tanto que nós temos dEle dentro de nós, é o quão próximo dEle nós estamos. E a Bíblia fala que aquele povo se afasta de Deus, e agora eles começam a viver um problema muito sério. Eles plantavam, eles faziam a sua lavoura. O povo de Israel era agrícola, era um povo que vivia da pecuária e da agricultura, e eles plantavam as suas lavouras, eles enchiam a terra com aquilo que eles precisavam, com seus grãos, com as suas frutas. Os midianitas vinham junto com outros povos que estavam ali à volta e roubavam tudo aquilo que eles haviam plantado. Eles pegavam o gado do povo de Israel, eles esperavam a plantação produzir, e eles levavam embora, eles roubavam tudo aquilo que aquele povo com dificuldade havia semeado. E aí, depois que eles roubavam, aquilo que ficava na terra, a Bíblia diz que eles colocavam fogo, e eles ateavam fogo e destruíam a plantação do povo de Israel. E a Bíblia diz que por causa disso, o povo se intimidou e se acovardou. O povo se acovardou e eles saem das suas casas, eles deixam as suas casas, eles deixam aquilo que era deles, irmãos. E a gente para um pouco e pensa na nossa vida. E se fosse conosco e na nossa casa? Irmãos, aqui, a maioria de vocês eu conheço bem, de conviver com vocês no dia a dia. E cada um de nós temos uma história. E a história que a gente tem é de muito trabalho. A história que a gente tem é de conseguir as coisas com muito esforço, com muito trabalho. Aqui tem gente que tem 2, 3 empregos ou mais. É gente que acorda cedo, fica olhando cada um de vocês com a sua vida. Imagina, irmãos, entrar alguém, está repreendido em nome de Jesus, na sua casa, saquear, roubar aquilo que é seu, e aquilo que não desse conta de levar, colocasse fogo. Imagina você plantar com esforço, fazer que fosse mesmo no sentido literal da palavra, plantar uma horta, fazer uma lavoura, plantar frutas, e alguém viesse e roubasse aquilo de você. Imagina a dor que a gente sentiria, a dor de achar que a dor de estarmos ali tendo aquilo que é nosso por direito violado. Aquele povo era um povo separado por Deus, um povo de quem a Bíblia fala que o Senhor os amava. Só que quando os inimigos vieram, e esses inimigos começaram a roubar a terra, a roubar os frutos da terra, quando os inimigos vieram e começaram a levar o gado embora,
ao invés de lutarem, eles se acovardaram e eles se esconderam. Naquela época, os cemitérios não eram como agora, eram covas feitas nas montanhas, nas pedras, e ali eles enterravam seus mortos. E aquele povo que conhecia a vontade de Deus, aquele povo que um dia foi separado por Deus e recebeu uma promessa, eles tiveram tanto medo que eles foram morar no meio dos defuntos, eles foram morar onde estavam enterrados os seus mortos ali. E o que isso tem a ver conosco hoje, irmãos? Tem a ver que hoje, assim como nessa época, milhares de anos atrás, nós precisamos lutar por aquilo que Deus nos deu, nós precisamos lutar por nossa família, nós precisamos lutar pelas pessoas que nós amamos, e isso dá muito trabalho. Família, irmãos, dá trabalho. A família que não dá trabalho é aquela da foto nas redes sociais, é aquela que todo mundo posta foto que está feliz e que está rindo, mas que na verdade a gente não sabe de nada. E lutar para conquistar os seus sonhos também dá muito trabalho. Dá muito trabalho porque muitas vezes é uma luta solitária. Dá muito trabalho porque muitas vezes é uma luta que um quer ver a família dar certo e o outro já não está nem aí. E ao invés de lutar, aquele povo resolve se esconder. E hoje, irmãos, esta palavra, milhares de anos depois, ela vem para nós, para que nós também entendamos isso, que não é hora da gente pensar em esconder, que não é hora da gente pensar em desistir. Irmãos, eu disse isso aqui umas 2 vezes, eu tenho pensado muito nisso. Eu imagino o tanto que alguém se esforça para poder entrar num ringue e lutar. Eu imagino o tanto que aquela pessoa se dedica, o tanto que aquela pessoa treina, ela tem que mudar a sua alimentação, ela tem que lutar, ela tem que treinar, ela tem que acordar cedo e treinar, e de repente, quando ela entra no ringue, e ali o seu técnico vê que ele não está dando conta de lutar, irmãos, que cena triste. Eu que não gosto de boxe, quem gosta é o pastor, eu que não gosto dessas lutas, eu não gosto, mas é triste você ver alguém jogando a toalha. É muito triste você ver alguém jogando a toalha. Ele está dizendo: olha, eu desisti, eu não vou mais lutar, eu desisti, eu não vou mais lutar, porque não adiantou, não deu certo até aqui. Irmãos, e nós hoje estamos sendo o tempo todo confrontados, nós estamos o tempo todo enxergando à nossa volta uma desconstrução dos nossos sonhos, uma desconstrução daquilo que nós consideramos importante. Irmãos, e é só quem lutou para conquistar alguma coisa é que sabe o valor que tem. Irmãos, é só quem sabe aquilo que a gente passou. As mães que estão aqui, quem teve parto normal e teve contração para ganhar menino? Doutora, me perdoa, mas você sabe melhor do que eu que a hora vai chegar. Quem teve contração? Eu lembro como se fosse hoje, Lu. Eu tinha feito 16 anos e eu cheguei para minha mãe e falei, eu estava grávida, eu ganhei meu filho mais velho 1 mês depois que eu fiz 16 anos. E eu lembro como se fosse hoje, eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, eu vou lá em casa, eu vou limpar aquela casa inteira, porque eu acho que esse menino vai nascer amanhã. Eu não tinha ultrassom, mas eu tinha certeza. Eu acho que esse menino vai nascer amanhã. E aí, irmãos, a gente morava num lugar muito simples. Pastor Isabela chegou a conhecer, pastor Leandro, ia muito lá, e não ficava... Era limpo, mas não ficava bonito, né? Era feio pra caramba, mas era a casa que eu tinha. E o pastor nunca me ouviu reclamar daquela casa em momento algum da minha vida. Nunca reclamei. E eu fui lá em casa, eu lavei o chão, e eu depois peguei uma sacola, eu ajoelhei com aquela cera que se a gente passasse direto com a mão, ia ficar na cutícula 1 semana, aquela cera amarela, e eu encerei a casa inteira, fui pro tanque, lavei roupa na mão, não tinha máquina, não tinha nada, e quando eram umas 6 horas, a dor já estava nos rins. Irmãos, eu queria que os homens não imaginam que dor boa que é uma dor boa, que você não sabe se você quer ir ao banheiro, se você está com o estômago embrulhando, é uma bênção a gente quando está nessas horas, e eu sabia que era hora de ir para o hospital, irmãos, e ali no dia seguinte, naquele dia eu tomei banho, e fui para o hospital, e o André nasceu, e fazem 40 anos, irmãos, que eu penso nele e nas irmãs dele o tempo todo. O pastor me conhece,
conhece. E a gente não cria filho, irmãos, para ver por um caminho errado. A gente passou aperto. Com certeza você que é mãe, avós como a Marilda que está aqui nesta noite, quanta coisa que a gente abriu mão. Era uma época difícil. Eu levei tempo para saber que minha mãe gostava de empada. É porque não tinha empada. Ela comprava uma para mim e falava: "Ô mãe, come". Eu não gosto. E aí a gente imagina um filho crescer e começar a ir por um caminho totalmente contrário a tudo que você ensinou. A gente imagina uma família que a gente luta para ter, independendo de ser você um filho, um irmão, o pai, o primo, o tio. Você sabe as pessoas que você ama. Imagina essa família que você lutou, de repente ir por um caminho que não é o que você planejou. Imagina o fracasso desse povo, irmãos, em ver tudo que eles tinham sendo queimado, sendo destruído. E Deus olhando para aquele povo o tempo todo e dizendo: Lucelena, eu estou no meio de vocês, mas vocês não percebem. Eu estou com vocês, mas vocês não clamam por mim. Eu estou com vocês e vocês não buscam a minha presença. E aquele povo, ao invés de lutar, e é o que a gente precisa sair hoje pensando, que é tempo de você lutar pela sua casa, que é tempo de você lutar pelos seus sonhos, e lutar por aquilo que você sonha dá trabalho, irmão. Correr atrás daquilo que é importante para você, provavelmente te fará trabalhar mais. Se alguém que está te dando trabalho, irmão, você vai ter que orar mais. E tem hora que você que é parente de alguém que está dando trabalho, você não vai ter que falar nada. Tem hora que você vai ter que chegar, abraçar essa pessoa e falar: olha, eu estou aqui do seu lado, eu estou com você. Irmãos, aquele povo, ao invés de lutar, olha a humilhação, Júlio, que eles se submeteram. Eles abrem fortalezas, fortificações no meio das montanhas, no meio das cavernas, onde eles sepultavam os seus mortos. E a Bíblia diz que eles foram para aquele lugar. E Mércia, eles pegam um pouquinho de alimentação e eles vão para aquele lugar sobreviver com pouco, sendo que as lavouras deles ano após ano eram plantadas. Como é que você tem sobrevivido? Como é que está a sua vida? Irmãos, quando Jesus veio, Ele não veio para preocupar com a placa da nossa igreja, se a gente é crente, católico, espírita, kardecista, umbandista. Ele não está preocupado com isso. Ele veio para nos dar uma vida nova. Ele veio para nos tirar das cavernas. Ele veio para nos tirar dos lugares escondidos. Ele veio para nos tirar das frustrações, das decepções, e nos ensinar o que é viver com alegria, e nos ensinar dessa alegria, que ela não está posta naquilo que acontece à nossa volta. É uma alegria de dentro para fora, da certeza de que Ele está conosco. E a gente tem vivido hoje da mesma maneira. A gente vê tanta violência, tanta opressão, tanta oposição àquilo que nós cremos, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E os midianitas chegaram prontos para destruir aquilo que aquele povo lutou para ter. Esses midianitas aqui, eles são uma figura daquilo que o inimigo tenta contra nós. Só que cabe a você decidir. Você vai se esconder, você vai fingir que não tem um problema, você vai fingir que não tem uma dificuldade, ou você vai enfrentar o inimigo. Deus queria que aquele povo lutasse, Léo. Deus queria que aquele povo lutasse, não era só no sentido de lutar com armas, era lutar como nós hoje podemos. Irmãos, a gente não tem que sair batendo boca com ninguém. A gente não tem que desrespeitar quem pensa diferente da gente. A gente não tem que ir de encontro e brigar com quem tem outra fé, outro estilo de vida. Mas nós precisamos lutar por aquilo que é nosso. E a gente luta, e essa luta a gente vence com o poder de Deus. A gente vence com a presença de Deus. A gente vence quando a gente está firme com o Senhor. Semana passada, eu nem te falei,
Até porque a gente fazia quimioterapia, a nossa cunhada vai ter que tirar a mama, mas está em paz, e a gente vai viver lutando, irmão. A luta não é só para você. Deus não está de marcação com a sua casa, Deus não está de implicância com você, Deus não está pensando em tirar de você aquilo que você tem, mas a gente vai enfrentando o que a Bíblia chama de dias maus, e os dias são maus para todos, só que se a gente esconder, não vai resolver. Imagina, pastor, você lutar pela sua terra, plantar, você lutar por aquilo que é seu, dá trabalho, e você vê alguém que não lutou como você, chegar e começar a pegar aquilo que você plantou, entrar na sua casa, pegar objetos que são seus, e ainda no final falar: o que eu não levar eu vou tocar fogo. Você ia parar? Você ia se esconder como esse povo aqui fez? Você ia deixar isso acontecer? E muita gente hoje está deixando, irmãos, e acreditando que o mal vencerá, acreditando que Deus não está ouvindo oração, acreditando que Deus não está vendo, e aí surge um fenômeno nesta geração, que é uma geração de cristãos cansados, uma geração de cristãos exaustos, desanimados. E como é que você vai lutar exausto? Como é que você vai lutar pela sua casa, pelos seus projetos, se você estiver tão cansado que você não vai dar conta de lutar? E a gente ouve essas palavras o tempo todo: estou cansado, e desisto, e deixei para lá, estou exausto de lutar com fulano, porque o fulano dá trabalho, e porque às vezes você também pode ser que dá trabalho, você não está sabendo. Às vezes você também pode ser difícil, e pode estar dando canseira em alguém que mora com você, e agora aquele povo fica exausto, e eles perdem aquilo que era deles, e eles se escondem, e o esforço que eles fizeram para conquistar as coisas foi deixado de lado. E se você se cansar, você não vai conseguir lutar. E aí esse midianita, que pode vir na forma de um divórcio, este midianita que pode ser um vício, este midianita, irmãos, imagina a gente criar filho, para filho vir fazer desaforo com pai e com mãe. Imagine, irmãos, eu criar um filho sem o esforço que a gente fez, quantas vezes que nós deixamos de comer para deixar para os meninos. Imagina o esforço que você fez, e aí um filho cresce para olhar para sua cara e te dar uma resposta. Irmãos, não dá, esse midianita não pode aparecer. Imagina a luta da gente para conseguir conquistar as coisas, para depois alguém chegar e falar: você não tem nada com a minha vida, eu faço o que eu quero, eu mando em mim. E normalmente quem fala isso, irmãos, é quem não paga a conta em casa. Essa parte é terrível, que a pessoa falando: você não manda em mim, eu faço o que eu quiser. Mas esse fulano não paga a conta, ele não paga a conta, ele não está sabendo o que está acontecendo. E a Bíblia fala que aquele povo se escondeu nas cavernas, e eles não conseguiam enxergar nada além dos problemas. O que é que você tem enxergado? Irmãos, a gente está enxergando a nossa volta. Provavelmente quem é da área da saúde aqui falaria isso mais do que eu e a pastora Isabela outro dia conversando. A gente nunca ouviu falar tanto de câncer igual agora, a gente nunca ouviu falar tanto de gente passando mal igual agora, a gente nunca ouviu falar tanto em doenças emocionais como agora. Mas o que você vai fazer? O que você vai fazer com esse problema que está aí, te desafiando todos os dias? O que você vai fazer se você enxergar só o problema? É hora da gente começar a olhar para quem resolve problema. É hora da gente ouvir a voz daquele que resolve problema. E Deus havia dito que estaria com eles, e Deus prometeu. Ele não falou que está com crente, com católico, com livre pensador. Ele não falou que está com o bandista, com o kardecista. Ele nos fez uma promessa: Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. E quando você aprende a olhar para Deus, você vê que o problema não é tão terrível assim.
Quando você aprende a olhar para Deus, você descobre que tem solução, você descobre que tem saída. Quando você aprende a olhar para Deus, você descobre que o casamento não precisa acabar agora. Você descobre que o filho não foi criado para o mundo, que você está criando filhos para glorificar a Deus. Quando você aprende a olhar para o Senhor, você descobre que apesar da sua dor, existe um Deus que cura a dor, existe um Deus que restaura a alegria, um Deus que restitui a dignidade, um Deus que restitui a honra, um Deus que olha para você e fala: eu estou com você. E aquele povo não conseguiu entender isso. E hoje muitas pessoas não conseguem acreditar e aceitar essa bondade de Deus. E como resultado disso, a gente vê um monte de gente dentro das igrejas que perdeu a alegria de viver. Como resultado disso, a gente vê um monte de gente dentro das igrejas frustrada, fracassada, e que questionam a bondade e a misericórdia de Deus. A gente vê um monte de família que vive de aparência, e viver de aparência é muito ruim, irmãos. E viver de aparência, e viver por viver é muito ruim. Imagina você acordar do meu lado 27 anos porque tem que viver de aparência. Imagina, e se eu não arrumo um homem doido igual eu para ficar servindo a Deus o dia inteiro e dormir em igreja, eu ia estar desorientada. A gente precisa deixar Deus facilitar a nossa vida. Você precisa deixar Deus entrar. Você e eu precisamos entender rápido que a nossa força é limitada, que a nossa condição de resolver as coisas é pequena, e que Deus continua no controle de toda a terra. Ele continua soberano, e que Ele dá jeito em todas as coisas. Por 7 anos aquele povo ficou daquela maneira, aceitando o sistema que os amalequitas e os midianitas impunham sobre eles. E a Bíblia diz que em determinado momento Deus envia um anjo. Foi preciso Deus enviar um anjo, e aqui a gente entende que é o próprio Jesus que chegou e falou com eles: eu estou com vocês o tempo todo, eu estou com vocês o tempo todo. E Ele continua conosco, irmãos. Ele continua sendo a nossa solução. Só que essa área da sua vida que tem sido provada, hoje o que você precisa, ao invés de se esconder, ao invés de jogar a toalha, é pedir para Deus aumentar a sua fé, é pedir para Deus te fazer ver além do problema. A gente precisa crer. Enquanto eu tiver vida, eu vou crer que minha irmã vai sarar, eu vou crer que minha cunhada vai sarar. Enquanto eu estiver viva, eu vou crer que sua família vai ser abençoada, que você vai ser bem casado, que você vai se relacionar bem na sua família. Eu vou crer porque a fé está dentro de mim, e não tem nada que muda isso, irmãos. E nós precisamos nos apegar em Deus. Aquele povo viveu tanto tempo daquela forma. A gente para e pensa: 7 anos vivendo escondido, vivendo de migalhas, vivendo de tão pouco, sendo que Deus tinha tanto para dar. Deus não quer para você e para mim migalhas, irmãos. Ele tem uma vida plena. A gente vai ter problema? Vai. Quem não está enfrentando problema com doença, tem problema com parente, é alguém que é viciado, é o dinheiro que acaba antes da conta. Cada um está enfrentando a sua luta, e os dias são de muita luta, mas o Senhor é por nós, irmãos. E da mesma maneira que Ele chegou para os amalequitas e falou: eu estou no meio de vocês esse tempo todo, e vocês não estão percebendo. Isso Ele fala para nós hoje. E nessa noite, você que veio nos visitar, você que veio para a consagração, você que saiu do seu bairro e não olhou o mau tempo e veio, Deus está dizendo para você: talvez você nem está vendo o tanto que Ele está perto de você. Talvez você nem consegue mais sentir, porque às vezes, irmãos, os desafios, as provações nos embrutecem e nos impedem de ouvir e de ver o agir de Deus sobre nós. Mas que nesta noite a sua fé seja renovada. Antes de orar por você, eu quero te oferecer uma canção